Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raira, né? Como vocês já sabem, da disciplina de filosofia, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Só que essa aula, ela será de revisão, tá bom? Na qual nós iremos aí falar um pouco sobre os filósofos como Spinoza, Descartes e Leibniz, tá bom? Ou seja, eram filósofos que discutiam um pouco sobre a razão como fonte de conhecimento para encontrar uma verdade, certo? Principalmente aí a verdade absoluta. Então, a partir disso, esses filósofos, eles começam a observar a matemática. É importante lembrarmos que, por exemplo, Leibniz, né, e Descartes eram matemáticos. Então, já tinham um fascínio pela essa disciplina, né, por essa disciplina. Então, diante disso, eles vão observar, ó, a filosofia ela é clara, ela é objetiva, como eu já venho falando para vocês, por exemplo, 2 mais 2 é 4. A professora só coloca esse exemplo, né? Mas é assim, professores de humanas não se dão muito bem, pelo menos eu não me dou muito bem com a matemática, mas enfim, 3 mais 3 é 6. 3 mais 3 é 6 em qualquer lugar, ou seja, a matemática ela tem uma linguagem universal, certo? Ela não deixa dúvidas. Então, diante disso, esses filósofos que também eram matemáticos vão começar a dizer por que a filosofia não procura ser uma ciência objetiva como a matemática. Né? Ou seja, vários filósofos já vinham discutindo sobre a existência humana, sobre a filosofia, né? Só que cada filósofo trazia uma vertente, trazia uma visão. E aí esses filósofos vão começar a dizer: ninguém chega a uma conclusão. Ninguém encontra de fato uma verdade. É importante lembrarmos que, por exemplo, Descartes, né, ele vai observar vários filósofos, né, e vai começar a dizer: ó, não tá dando certo isso na filosofia. Vários filósofos vêm, contam uma história, aí vem outro e diz: não, não é assim. Por quê? Aí traz discursos e diz, ó. Aí ele começa a dizer, ó, esse filósofo que tá errado. Esse aqui já começou a dizer que esse aqui tá errado. Então, notem que começa a ter uma crise, né? Diante da filosofia. E aí Descartes, diante de tantas dúvidas, ele vai dizer, ó, a matemática, por exemplo, ela é objetiva. Ela não deixa dúvidas, né? Mesmo que eu seja brasileiro ou espanhol, não importa. Em qualquer lugar, a matemática ela é universal, tá bom? Ela é clara e objetiva. Então, por que a filosofia não procura ser uma ciência dessa forma? Então, Descartes ele vai dizer, ó, as únicas ciências de fato que parecem ser seguras é a matemática, é a geometria. E enquanto em relação a isso, por exemplo, a filosofia não está dando conta de se tornar uma ciência objetiva, tá? Então, a partir disso, da dúvida como um método, ele começa a utilizar essa dúvida como um método de investigação, certo? Então, ele começa a dizer, ó, vamos começar a duvidar tudo, tá bom? Vários filósofos, seus pensamentos, a vida, todo o universo, como ele se originou. Então, vamos começar a duvidar das coisas, porque só através da dúvida é que a gente pode chegar a encontrar uma verdade. E através disso, desse método, ele chega a uma conclusão. Penso, logo existo, que é a velha famosa frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Bom, professora, como é que ele chega a essa conclusão? Descartes, diante de várias dúvidas, né? A professora toda hora fala dúvidas, 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 mas é importante vocês sempre lembrarem Descartes, dúvida, tá bom? Então coloca aí no caderno de vocês, Descartes, traço, dúvida, tá bom? Porque ele vai usar a dúvida como um método de investigação. Então, diante de várias dúvidas, ele vai chegar a uma conclusão. Bom, tem um ser pensante. Se tem um ser pensante, ele existe. Ou seja, eu penso, logo eu existo, tá bom? Então não tem como eu pensar e eu não existir. Então ele chega a uma conclusão por conta da dúvida, tá bom? Então diante disso, Descartes ele também vai buscar como encontrarmos de fato um conhecimento seguro, ou pelo menos tentar. Diante disso ele vai trazer 4 regras. Quais seriam? A evidência, a análise, a ordem e o controle. É muito importante vocês lembrarem dessas 4 partes, tá bom? Que Descartes fala que é importante para nós conseguirmos de fato conhecer, né? Ter um conhecimento seguro. Bom, a evidência seria o quê? Bom, diante das dúvidas,
né, de várias dúvidas, eu procuro ter uma evidência, uma coisa clara, concreta. Lembra da musiquinha que eu cantei para vocês? É excluir todos os pensamentos que não têm fundamento, tá bom? Bom, professor, e a análise seria o quê? A análise, gente, é observar as coisas, analisar, já vem dizendo. Eu vou diante dos problemas, tá bom? Eu vou analisar eles e ver, bom, durante o dia eu tenho vários problemas, como é que eu vou conseguir fazer ou tentar concluir eles? Eu vou analisar cada um e dividir eles. Diante da divisão, eu vou conseguir organizar. Então, a análise seria isso. A ordem, bom, conseguir realizar como a matemática, da parte mais simples para a parte mais complexa. A partir disso, a gente consegue realizar, né, algo. E o que seria o controle, né? Fazer revisões. Eu comentei com vocês que, por exemplo, quando vocês estão fazendo revisões para uma prova, tá? Como assim, professora? Quando eu faço várias revisões, eu me sinto mais seguro em relação àquelas questões, àquela atividade, do que quando eu faço só uma única revisão. Então, quanto mais revisões eu realizar ali, é mais fácil de eu ter uma segurança em relação a uma disciplina, por exemplo. Tá bom? Então, René Descartes ele vai falar desses 4 contextos, 4 partes para conseguir, de fato, um conhecimento seguro, tá? Diante disso, a gente vai discutir um pouco mais sobre a visão dualista de Descartes. Lembra que para René Descartes existe 3 tipos de substâncias. Existe a primeira substância, que seria Deus, né? E ele constrói, cria, né, mais 2 substâncias, que seria a pensante e a extensa. Observem, é chamado de dualista porque Descartes ele divide alma e corpo, tá bom? Não é uma única substância, são substâncias diferentes. Então, para Descartes, né, existe 3 substâncias, Deus, e ele cria mais 2, a pensante e a extensa, uma sendo o corpo e a alma, tá bom? A alma é a substância pensante e o corpo é a extensa, a matéria, tá bom? Bom, então, Descartes e Spinoza, aí a gente vai começar. É importante, gente, vocês tentarem entender o principal objetivo de cada filósofo, né, as suas ideias, e também ver as diferenças entre vários filósofos. Por exemplo, Descartes e Spinoza, eles vão ser filósofos racionalistas, ou seja, eles têm ideias semelhantes em relação à razão, mas eles também têm pensamentos diferentes. Como assim, professora? Em relação às substâncias, Descartes, né, ele vai acreditar que existe 3 substâncias. Diante dessas 3 substâncias, ele divide 2, né, que é corpo e alma. Bom, e Spinoza vai dizer que só existe uma única substância, que será Deus, tá bom? Então, observem aí a diferença entre Descartes e Spinoza, tanto as diferenças como as semelhanças. Eles são filósofos racionalistas, ou seja, dão importância à razão, né, principalmente ali em relação à matemática, né, que aí para eles é uma ciência objetiva, mas eles têm pensamentos diferentes em relação às substâncias do universo, tá bom? Deixa eu passar aqui. Bom, sobre a concepção teológica de Spinoza. Concepção teológica, gente, quer dizer que é uma ciência que estuda Deus, né, ou pensa sobre relações a esse Criador. Bom, em relação a isso, Spinoza ele vai ser um filósofo monista, como nós já falamos no slide anterior. Monista por quê? Porque ele acredita em um único elemento, em uma única substância, tá bom? Então, Spinoza ele discorda do pensamento cartesiano de Descartes, que vai ser chamado de pensamento dualista, ou seja, 2 substâncias, porque ele divide, né? Cuidado. Descartes, ele acredita que existe 3 substâncias. Professora, mas por que é dualismo cartesiano? Porque ele divide corpo e alma, tá bom? A substância extensa e a pensante. Então, cuidado. Bom, então, Spinoza ele discorda do pensamento cartesiano de Descartes porque ele acreditava que só existia uma única substância, que seria Deus, né? E ele é o único ser que não depende de outro, ele não depende de ninguém.
As outras coisas que existem no universo são apenas, observem, manifestações de Deus, manifestações dessa substância, tá bom? Ou seja, tudo existe, tá bom? Nós existimos, os animais existem, a natureza existe, só que a substância de fato só existe uma, tá bom? Que é Deus. E ele cria todas as outras coisas que ele vai chamar de manifestações, tá bom? Bom, a gente percebe que, por exemplo, Spinoza ele vai ser um racionalista radical, né? Professora, por quê? Porque ele acredita que tudo segue as razões de uma ordem divina, ou seja, ele não acredita no livre arbítrio. Professora, o que é esse livre arbítrio? Bom, o ser humano ele tem o direito, né, a responsabilidade de tudo que ele faz, de tudo que acontece no mundo. Spinoza vai dizer que não. Tudo que acontece no universo, ele já vem de uma ordem estabelecida por Deus. Deus ele é perfeito, tá bom? E tudo que acontece tem que acontecer. Vai acontecer de um jeito ou de outro, tá bom? Porque, gente, tudo que acontece em nossas vidas, né, vem de uma inteligência divina que é racional, tá bom? Então, tudo que acontece no universo, né, vai acontecer de fato, tá bom? Então, ele é um racionalista radical. Tudo que acontece em nossas vidas, nossos sentimentos, nossas ações, né? Tudo já é estabelecido por uma ordem divina, entendeu? Então, por isso que ele vai ser considerado aí um racionalista radical, tá bom? Então, notem, ele é um racionalista radical, ou seja, nós não temos o livre arbítrio, isso é apenas uma ilusão, certo? Então, tudo é manifestação da substância divina e existe a razão para tudo ser exatamente como é, porque Deus é perfeito, certo? Vamos aí para a próxima. Leibniz e a harmonia pré-estabelecida. Bom, existe aí uma relação entre Leibniz e Spinoza, tá? Existe uma relação, mas existe também uma diferença. Observem. O filósofo Leibniz, ele também vai ser um racionalista. Os três filósofos que nós estudamos, né, que vai cair aí nessa atividade avaliativa de vocês, eles são filósofos racionalistas. No entanto, por exemplo, para Leibniz, a sua filosofia não busca a geometrização de toda a realidade, como pretendia Spinoza. Tá bom? Ele falava que não precisava tudo na filosofia buscar uma coisa certa, absoluta, tá bom? Então, notem que existe uma diferença entre Leibniz e Spinoza. Para Spinoza, tudo deveria ser certinho, absoluto, igual a matemática. Já Leibniz vai dizer que não, tá bom? Nem tudo, nem toda a realidade precisa ser assim, estipulada como a matemática e a geometria, certo? Leibniz ele vai distinguir duas verdades, as verdades da razão e as verdades contingentes ou de fato. Existe uma diferença entre essas duas verdades. As verdades da razão é uma verdade que só existe aquela e não existe outra. Não tem como ter outra, não existe essa possibilidade. Bom, professora, como? Um triângulo. E aí ele utiliza, por exemplo, a matemática. Um triângulo é aí algo, né, um objeto de 3 lados. Não tem como um triângulo ter 4 lados, tá bom? Ele já não vai ser mais triângulo. Então, a verdade da razão é só vocês lembrarem, não deixa dúvida. Não tem outra possibilidade. Não tem como 2 mais 2 ser 9, tá bom? Então, essa seria a verdade da razão. Já a verdade contingente ou de fato, ela é uma verdade, mas ela pode ser outra. E não necessariamente a primeira verdade é errada. Como assim, professora? Eu moro em uma cidade, mas eu poderia morar em outra cidade. Uma não exclui a outra. Uma verdade não torna a outra falsa. Você pode morar em uma cidade e depois ir morar em outra. Então, não é uma verdade necessária ou absoluta, como, por exemplo, o triângulo, o caso do triângulo. Tá bom? Então, notem que ele diferencia esses dois tipos de verdades. A verdade da razão, que ela é necessária, ela tem essa resposta e não pode ser outra, tá bom? E existe a verdade contingente ou de fato. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Daqui a 2 anos eu posso simplesmente não gostar mais de chocolate. Então, uma verdade não exclui a outra, certo?
Bom, então Leibniz ele discorda também de Spinoza em relação à liberdade. Lembrem que para Spinoza a liberdade ela já é estabelecida por um Deus, né, um criador. Então tudo o que acontece, ele vai acontecer de fato, porque Deus ele é perfeito, né? Ele pensa todas as nossas ações, nossos pensamentos, nossas atividades, tudo o que acontece em nossas vidas já foi estabelecido por um criador. Tá bom? Já Leibniz, ele não vai ser assim tão cruel em relação a Spinoza. Ele vai dizer, não, o ser humano ele é relativamente livre. Bom, professor, o que seria essa relatividade de Leibniz? Ele vai dizer, sim, existe, tá? Um Deus, ok. Mas a nossa vida ela não é estabelecida. As escolhas feitas pelo indivíduo fazem parte de uma harmonia pré-estabelecida por Deus, né? Quando ele criou o mundo. Mas o indivíduo ele consegue, né, fazer suas escolhas. Não é Deus que estabelece tudo o que acontece em nossas vidas, né? Por exemplo, hoje eu vou jogar bola. Isso foi organizado por uma ordem divina. Não. Deus criou todo o universo, mas tudo que nós fazemos não é estabelecido por Deus. Tá bom? Então existe uma diferença. Observem que Spinoza ele vai ser bem radical, como nós falamos no slide anterior, né? Já Leibniz não, ele vai dizer existe uma harmonia pré-estabelecida por Deus, mas não é tudo que nós fazemos que é organizado por uma ordem divina. Tá bom? Então observem que existe uma diferença. Spinoza ele vai dizer tudo o que acontece em nossas vidas, nossos pensamentos, nossas ações, nossos desejos, nossos amores, já foi organizado por um Deus, né? Pelo Criador. Leibniz vai dizer que não. Para Leibniz existe uma harmonia pré-estabelecida, ou seja, Deus criou a natureza, né? Germinou as plantas, fez tudo isso, mas as atitudes, o que acontece no nosso dia a dia, não é estabelecido por ele. Tá bom? Então, existe uma diferença entre Spinoza e Leibniz em relação a um Deus, tá? Vamos aí. Aí eu trouxe alguns memes só para vocês ficarem mais relaxados em relação a essa atividade avaliativa, tá bom, gente? Vai ser super tranquilo. Bom, e aí tem Descartes e tem penso, logo não durmo. Associa logo a frase dele, né, gente? Penso, logo existo. Só que aí eles mudam, né? Pensa, logo não durmo. Observem que Descartes está cheio de olheiras, né? Então, usam Descartes, né, a sua famosa frase para estipular aí uma pessoa que pensa já não consegue dormir direito, né? A filosofia tem essa fama de fazer as pessoas refletirem demais sobre a vida. Próximo slide. O máximo, e aí vem Spinoza. Observem, lembra que Spinoza dizia que a nossa vida, o livre-arbítrio, ela é uma ilusão, tá bom? Ou seja, tudo em nossa vida já foi estabelecido por uma ordem divina. E aí ele vai dizer, o máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual quer viver. A liberdade é uma abstração, tá bom? Diga-me qual é a sua tribo, que eu direi qual é a sua cláusula, tá? Só há liberdade se sua vida for produzida por você mesmo. Então lembrem, existe um Deus que estabeleceu tudo. Logo, a minha vida não é livre, tá bom? Porque só há liberdade se a sua vida for produzida por você mesmo. E lembre que Spinoza ele acreditava que a nossa vida ela já foi produzida por uma ordem divina, tá bom? Bom, de René Descartes. Se você for uma pessoa que busca realmente a verdade, é necessário que ao menos uma vez na vida duvide de todas as coisas, da maneira mais profunda possível. Lembrem da crise, né, que eu falei de Descartes, ele começa a duvidar de tudo, né, de tudo, dos pensamentos dos filósofos, de tudo que acontecia no mundo, né? Então, diante da matemática, que ele via como uma ciência absoluta, né, clara, objetiva, ele vai dizer, ó, tudo no mundo eu tenho que duvidar. Só assim eu vou conseguir correr atrás de um conhecimento seguro, tá bom? Então, falou em René Descartes, falou em dúvida, tá? E o último, pra gente concluir aí, outro meme de René Descartes. Eu adoro os memes de René Descartes. E aí tem, olha, e eu trouxe pra vocês. René Descartes vendo que você existe, mas não pensa. Não tenham preguiça de estudar, tá bom? A educação é a única coisa que ninguém pode tomar de vocês.
certo, gente? Então, René Descartes fica triste quando vocês não pensam, quando vocês não querem estudar, tá bom? E aí lembra da frase dele, penso, logo existo. Então, para a pessoa existir, de fato, ela precisa pensar, ela precisa estudar, ela precisa viver a vida de fato, tá bom, gente? Então, beijo, essa será a nossa aula de hoje, essa revisão. Qualquer dúvida, podem me procurar, né? Mandar uma mensagem que eu estou aqui disposta a ajudar vocês, tá bom? Tchau e até a próxima!